Pessoal, toda leitura de texto. Boa noite, eu vou me apresentar lá, eu comecei a gravar agora, né? Então, pessoal, boa noite, queridos e queridas do curso Bisurando a Banca Dédalus. Vamos a mais um encontro ao vivo, gravado, para que vocês possam revisar todas as matérias que a gente está dando aqui. E espero, sinceramente, que vocês estejam revisando naquelas aulas que a gente já viu. É muito importante vocês pegarem um tempo, antes até de dormir, da meia horazinha, revisando com o TDzinho as aulas que a gente está dando aqui com vocês. Beleza, Patrícia? Boa noite. Pessoal, quando a gente fala em interpretação de texto, quando falamos em interpretar um texto, o que é que eu quero que vocês visualizem? Interpretar, pessoal, tem a ver com o quê? Com descobrir as intencionalidades do autor. Então, eu queria que vocês percebessem que nenhum autor escreve gratuitamente. Eles têm um pensamento, eles querem que a gente descubra qual é esse pensamento. Como é que a gente vai trabalhar com a leitura, e a gente sabe que existem informações explícitas e informações implícitas. Então, eu tenho que descobrir o que é que o autor quer dizer, tanto explicitamente como implicitamente. Então, se a gente tiver a perspicácia de verificar, principalmente as informações implícitas, se, né, logicamente, as questões elas buscarem essas informações, eu tenho certeza de que a nossa prova de interpretação vai ficar muito, mas muito melhor. Então, vamos fazer a leitura, verificando que o autor escolhido, é muito importante que a gente verifique. Então, quando a gente trabalha com Clarice Lispector, a gente tem que verificar que ela geralmente trabalha com uma linguagem conotativa, com uma linguagem chamada de figurada. Por quê? Porque ela foi uma artista da palavra. Então, quando se é artista da palavra, a gente busca dizer os nossos pensamentos da forma mais literária possível. E se o texto for jornalístico, a gente tem mais facilidade de interpretar. Se o texto for literário, né, a gente tem, né, geralmente acontece isso, os alunos têm mais dificuldade. Por quê? Exatamente porque ele trabalha com mais linguagem literária, linguagem figurada. Então, vamos ler o texto, observando as suas passagens. Pessoal, o texto diz o seguinte, de repente, os olhos bem abertos. Ora, pessoal, só para vocês terem ideia, se de repente os olhos estão bem abertos, o que é que eu posso inferir disso? É que antes eles estavam o quê? Ou fechados ou pouco abertos, né? Então, houve aí uma mudança, e essa mudança está implícita. Então, de repente, os olhos bem abertos. E a escuridão toda escura. Olha só, quando a gente trabalha olhos bem abertos, a gente verifica o quê? Visão. A gente verifica o quê? Iluminação. A gente verifica imagem. Porém, não é isso que acontece. Vai acontecer o quê? A escuridão. E essa escuridão, ela é toda escura.
Então, a gente pode perceber, pessoal, logo já de início, isso que eu quero falar para vocês, da linguagem, né? Da linguagem figurada, da linguagem conotativa. Ora, se eu tenho olhos bem abertos e ele vai falar de escuridão, eu crio expectativa e essa expectativa com os olhos abertos, ela vai se confirmar ou não? Não, ela não vai se confirmar. Então, a gente pode dizer que o período 1 e o período 2, eles são o quê, pessoal? Eles são contraditórios, né? Por quê? Porque quando a gente fala olhos bem abertos, a gente pode inferir o quê? Olhos bem atentos, que a gente está vendo, que a gente está percebendo, porém, acontece uma escuridão. E a gente vê que há aqui uma redundância, uma escuridão toda escura. Deve ser noite alta, acendo a luz da cabeceira, e para o meu desespero, são 2 horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar às 2 da noite e que não me maldiga. Quem? Quem sofre de insônia e as horas não passam? Saio da cama, tomo café e ainda por cima com um desses horríveis substitutos do açúcar, porque Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que é preciso perder os 4 quilos que aumentei com a superalimentação depois do incêndio. E o que se passa na luz acesa da sala? Pensa-se uma escuridão clara. Não, não se pensa. Sente-se. Sente-se uma coisa que só tem um nome: solidão. Ler? Jamais. Escrever? Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio. Quem sabe são 5 horas. Nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir? Mas e o vício que me espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então fico sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. Mas quantas vezes a insônia é um dom? De repente acordar no meio da noite e ter essa coisa rara, solidão, quase nenhum ruído, só o das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto, toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É um nada a um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo. As nuvens se clareando sob um sol às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando e ao reencontro com meus filhos sonolentos. Clarice Lispector, no livro A Descoberta do Mundo, lá do Rio de Janeiro, de 1999. Pessoal, o que é que a gente pode perceber, né? A gente pode perceber um texto dramático. A gente pode perceber o ser humano consigo mesmo, o ser humano com a solidão. E quando se está com a solidão, a gente passa a perceber as coisas que normalmente a gente não percebe. Então, ela vai atrás de coisa para fazer, para ver se a hora passa, mas a hora não passa.
E isso causa uma grande angústia aí na narradora da ação. Então, o que é que eu quero que a gente perceba? Eu quero que a gente perceba que ela trabalha os conflitos internos de alguém que sofre com a insônia. Então, ela vai trabalhar aquele momento de insônia de um modo poético, de um modo de reflexão, de um modo dramático, de um modo que só quem passa por isso é realmente quem sabe, é realmente quem percebe as nuances percebidas pela narradora. Então, esse texto mostra para vocês o que é escrever de modo literário. É buscar uma ótica diferente, é ter uma visão diferenciada da realidade, é fazer levantamentos de pensamentos, é verificar o eu com o mundo com o eu sozinho, né? Então, ela busca todas essas facetas de quem está sozinha, acordada na madrugada. E não acordada porque ela queira, acordada porque ela tem a insônia, que é essa doença, né? Que ela não consegue ficar em paz, pelo menos naquele momento, consigo mesma. E ela vai buscando subterfúgios, né? Que ela diz que o sol é dela, que o mar é dela, a terra é minha, que a gente sabe que não é. Mas como ela está lá sozinha, ela tem essa grandeza, né? De ficar, entre aspas, contemplando o céu, contemplando o sol, contemplando o mar, quando as outras pessoas estão dormindo. Então, ela tenta buscar algo positivo disso, né? Tenta buscar nas adversidades algo totalmente grandioso e positivo, que é isso que geralmente acontece, né? Quando a gente passa por alguma dificuldade. E no caso dela, a dificuldade qual é? É a noite, né? Que ela não consegue dormir do jeito que é para ser, como quem não tem insônia. Então, já que ela tem, ela se sente solitária, ela se sente angustiada, e ela vai buscar, como eu já disse, subterfúgios dentro dessa relação dela com o espaço em que ela está inserida e consigo mesma, né? Então, pessoal, diante disso, vamos verificar o que é que as questões nos trazem. Ó, então, ela diz, as questões de 1 a 4 referem-se ao texto assim. Então, a primeira questão diz, ó, leia, o mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. Essa sensação de posse deve-se ao fato de ela. Olha, pessoal, essa sensação de posse deve-se ao fato de ela. Ó, A. Contemplar a imagem do amanhecer sozinha e em silêncio, antes de a cidade ser invadida pelas pessoas que vão povoar essa cena que ela está admirando sem interrupções. Letra B. Ter uma liberdade momentânea, pois, quando os filhos acordarem, será impossível contemplar essa imagem do terraço. Morar em um lugar próximo ao mar, o que lhe permite ter uma visão exclusiva da paisagem. E D. Ser financeiramente privilegiada, o que lhe permite comprar tudo o que quiser. Ora, pessoal, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a questão ela vai tentar enganar a gente. Logicamente que vocês não vão deixar. Gabarito aqui, né, ó, contemplar a imagem do amanhecer sozinha e em silêncio, antes de a cidade ser invadida pelas pessoas que vão povoar essa cena que ela está admirando sem interrupções. Ó. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Que essa resposta que aqui está, pessoal, é a interpretação do autor da questão. Ó. Vejam que ele coloca coisas aqui que dá através do quê?
da investigação das ideias implícitas do texto, né? Então, vejam que a letra B, ó, o que é que ela tem de errada? Ter uma liberdade momentânea, beleza, pois, quando os filhos acordarem, será impossível. Ora, pessoal, os filhos representam as pessoas que estão dormindo e acordam. Os filhos representam a rotina. Porém, não dá para dizer pelo texto que é impossível contemplar a imagem do terraço só porque eles estão acordados, né? O texto não permite que a gente diga isso. C, morar em um lugar próximo ao mar, beleza, ela mora em um lugar próximo ao mar, o que ele permite ter uma visão exclusiva. Ora, pessoal, não dá para a gente perceber que se trata de uma visão exclusiva. Ser financeiramente privilegiada? Ora, se ela mora para o mar, ela é realmente financeiramente privilegiada. Mas não dá para dizer que ela vai comprar tudo aquilo que ela quiser. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Em toda a questão de interpretação, pessoal, os outros itens que não são gabarito, eles têm pontos fracos. E o trabalho que vocês têm que ter é exatamente descobrir que pontos fracos são esses. Então, a gente listou aqui os pontos fracos da letra B, da letra C e da letra D. Portanto, gabarito correto da questão, letra A de Amadeu. Beleza? De aprovação. Aí na 2 ele diz, ó, qual dos trechos abaixo justifica o título do texto? Insônia, infeliz e feliz. Ora, insônia e infeliz porque ela se sente só, porque ela se sente angustiada, ela não tem com quem conversar, e aí vem a solidão. A insônia também vai ser feliz, por quê? Porque ela pode contemplar as coisas que só podem ser contempladas no silêncio daquele momento de madrugada. Então, a gente vai ter que verificar na resposta uma ideia positiva e uma ideia negativa. Então, vamos ver. Acendo a luz da cabeceira e para meu... Ó, então, vejam que aqui, pessoal, ó, só há o aspecto negativo. Portanto, a letra A não é o gabarito. Letra B. Sente uma coisa que só tem um nome, ó. Aqui também só trabalha o aspecto negativo. Letra C. É um nada há um tempo, ó, vazio, negativo, mas ela tem que colocar na resposta algo positivo, ó. Portanto, gabarito da questão só pode ser a letra C de casa. Letra D, e as horas não passam, ó, também aspecto negativo. E aí, pessoal, eu queria que vocês prestassem atenção em mim agora, é que muito importante para vocês, na hora da interpretação, é trabalhar com esse critério. Ideia positiva, ideia negativa. Ideia positiva, ideia negativa. Então, quando vocês estiverem lendo, sempre quando passar um trecho negativo, você bota negativo, bota lá um traço, sinal de negativo. Quando vier alguma passagem positiva, você coloca o positivo. Por quê? Porque, ora, se eu tenho uma intenção para dizer algum pensamento do mundo, eu tenho que criticar esse pensamento. E geralmente a gente critica como positivo ou como negativo. Então, essa questão 2, ela deixa isso muito claramente para vocês. E, se vocês forem perceber, a maioria das questões de interpretação, elas trabalham com esse mote, tá? Elas trabalham com esse mote. Beleza? A terceira vai dizer o seguinte, ó. Porque
o segundo parágrafo do texto inicia-se com a conjunção mas. Ora, pessoal, a conjunção mas, ela é classificada como o quê? Ela é classificada como adversativa. E quando a gente trabalha com a ideia adversativa, o que é que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que o parágrafo em questão vai contrariar o que vem antes. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. A adversidade, ela sempre trabalha com uma ideia contrária da ideia que vem depois, não. É da ideia que vem antes. Ou seja, se o mais está no início de um parágrafo, é porque esse parágrafo que inicia pelo mais vai contrariar o parágrafo anterior, tá? Então, ele vai trabalhar com esse contraste. Então, a gente vai analisar o que é que acontece. Ela vai aqui, ó, dizer para a gente a descrição do dia a dia dela, pormenorizado, né, daquele momento em que ela acorda no meio da noite. Então, ela pergunta, ó, quem sofre insônia e as horas não passam, né, ó? Saio da cama. Então, ela vai fazer uma descrição, né, daquele momento angustiante pelo qual ela está passando. Aí, no final, ele diz, ó, então fico sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. Aí ela diz, ó, mas quantas vezes a insônia é um dom, ó. De repente, acordar no meio da noite é ter essa coisa rara, solidão, quase nenhum ruído, sol das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto, toda sozinha no mundo, ó. Ninguém me interrompe o nada. É um nada, um tempo vazio e rico, ó. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo. Ó. Então vejam que quando ela trabalha aqui, ó, mas quantas vezes a insônia é um dom. Tá vendo aqui, ó? Então, o que é que a gente percebe? Ele diz, ó, porque são acrescentadas novas informações que confirmam a sensação de prazer, ó. Aí, pessoal, aquele negócio que eu disse a vocês, né? Sempre tem palavras que enfraquecem os itens que não são resposta, tá? B, porque são acrescentadas novas informações que confirmam a sensação de incômodo provocado pela insônia, pessoal. Eu não estou contrariando, né? Se eu estou contrariando, como é que eu vou confirmar a informação anterior, né? Muito estranho esse confirmar aqui. Letra C. Porque, no primeiro parágrafo, são apresentadas as sensações ruins causadas pela insônia. E, no segundo parágrafo, expõe-se os benefícios de estar acordado quando todos estão dormindo. Ó. Então, vejam vocês que eu estou dizendo que o mas sempre vai causar o quê? Contrariedade em relação à ideia anterior. Olha só o item, ó. São apresentadas as sensações ruins, ó.
Aí, expõe-se, ó, os benefícios, ó. Então, vejam que, para um candidato que tem esse olhar afiado, para um candidato que tem esse olhar afiado, ele vai perceber que o mais trabalha essa contrariedade. E aí, meus amores, a questão vai ficar muito mais ao alcance de vocês. Letra D. Porque no primeiro parágrafo há informações, ó, dos benefícios, né? Então vejam que alguns itens, né, a gente já elimina de cara. Portanto, gabarito, letra C de casa. A quarta questão, pessoal, vai trabalhar com figura de linguagem, tá? Vai trabalhar com figura de linguagem. Vamos falar aqui de 4 delas, ó. Hipérbole. Quando é que é hipérbole? Quando há exagero, né? Hipérbole é quando há exagero. O que é uma metonímia, pessoal? Palavra que representa outra por alguma intimidade semântica, tá? Eu vou usar uma palavra no lugar de outra, porque há entre elas informações que se batem, informações de intimidade, de vínculos semânticos. Por isso, quando eu digo, ó, me dá uma caixa de chocolate, vejo que há uma intimidade entre a embalagem, a caixa e o próprio chocolate. Então, eu não vou comer uma caixa de chocolate, eu vou comer o chocolate. Mas, como a caixa está representando ali o chocolate, eu vou dizer que eu como uma caixa de chocolate. Portanto, eu tenho aí uma metonímia, beleza? Antítese. Antítese já está falando, ó, antitese, ou seja, o contrário da tese. Eu tenho aí ideia contrária. Ideia contrária é a antítese. A ironia, pessoal, também é ideia contrária, tá? A ironia também é ideia contrária. Neto, mas qual é a diferença de ironia para antítese? Que a antítese, pessoal, as duas ideias têm que aparecer. Na ironia, não. Eu trabalho uma ideia e o oposto a ela vai ficar implícito. Beleza? Eu digo uma ideia, a outra ideia vem implícita, ou seja, as duas ideias na ironia, as duas ideias contrárias, elas não vão aparecer ao mesmo tempo. Só vai aparecer uma delas. Por exemplo, antítese, ó. Solidão a 2 de dia, ó, música do Cazuza, ó. Aí diz assim, ó, ele diz, ó, faz calor, depois faz frio, ó. Então vejam que esse faz calor, depois faz frio, é uma antítese. Agora, quando eu digo, ó, fale mais alto, que ninguém consegue ouvir. Ou seja, o cara já está falando alto, aí ela vai dizer que ele fala mais alto, ó, ou seja, ele está ironizando como se ele estivesse falando baixo. Então, essa ideia de alto e de baixo, um dos dois aí vai ter que ficar implícito, beleza? Então, quando ele diz, ó, leia até que, como o sol subindo, ó,
a casa vai acordando. Ora, pessoal, a casa vai acordar? Não. Quem é que vai acordar? Quem vai acordar, na verdade, são os moradores da casa. Ó. Então, por os moradores estarem na casa e esses moradores estarem acordando, aí ela, no lugar de dizer os moradores, ela fala diretamente a casa. Portanto, como é o nome disso, pessoal? Metonímia. Nós temos aí uma metonímia. Por quê? Porque no lugar de falar os moradores, ela vai trabalhar com as pessoas que estão dentro da casa. Por isso que ela fala a casa, né? A gente sabe que isso é uma linguagem totalmente figurada, né? É uma linguagem totalmente figurada. Beleza, pessoal? Só alegria. Professor, Ah, tá me ouvindo? tô. Eu disse, eu marcaria a antítese, porque quando fala, por exemplo, casa acordando, né? Não traz uma relação de sentido, realmente é figurativo, né? Então para mim traz uma oposição, casa acordando, casa não acorda, né? Mas e qual seria a O verbo oposição? acordar é praticado por pessoas. Não, mas não existe oposição aí. Oposição a acordar qual é? Hein, Will? Dormir. Você tem que ir pelo sentido da coisa. Oi. Não mesmo. Dormir. Como é? Fale de novo aí, que eu não entendi, não. Talvez a oposição estaria entre acordar e dormir, né? É isso que você quer dizer. Isso. Porque se ela está dizendo que a casa vai acordando, é porque realmente está amanhecendo, entendeu? Ou seja, como está amanhecendo, a casa vai acordando. Porém, essa ideia de acordar realmente é a ideia verdadeira. Ou seja, o dia vai começar. Ou seja, não há aí nenhum tipo de antítese. E você tem que ver o que eu Entendi. falei, Igor. Para, Realmente, até. ó, para ter antítese, as duas ideias têm que aparecer na frase. Por exemplo, ó, a casa vai, a casa vai acordando enquanto a cidade está dormindo, por exemplo, né? Pessoal, tem alguém com Aham, o microfone ligado aí? Tá... entendi. Realmente a metonímia existe aí uma relação, né, entre as palavras. Eu entendi. Não, existe Beleza. totalmente Aceito. a relação da casa com os moradores dessa casa. É mais ou menos o exemplo que eu dei, coincidentemente, da embalagem do produto. A casa é a caixa, as pessoas são o chocolate, entendeu? Show de bola? Então, show de bola. Então, vamos para Show de frente. bola, podemos prosseguir. Maravilha. Bora lá. A quinta questão diz: as palavras baiacu, tapeceiro e constrói têm em comum a presença de. Pessoal, como é que seria, né?
a separação silábica de baiacu. Ó, bai, a, cu. Ó, então nós temos aqui 3 sílabas. Bai, a, cu. Aqui, tá, pe, seiro, ó. Tapeceiro. E aqui, constrói, ó. Constrói. Nessa passagem aqui, ó, by, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos que lembrar o seguinte, ó, a letra A, não pode esquecer, sempre será vogal. Ou seja, nunca será semivogal. Pessoal, não pode esquecer isso. A letra A sempre será vogal. A letra A nunca será semivogal. Bota aí na cabeça de novo. A letra A sempre será vogal. A letra A nunca pode ser semivogal. Ora, então eu tenho vogal mais, ó, o I, ele é forte ou é fraco? Se ele fosse forte, ele tinha que ser acentuado. Por quê? Porque formava um hiato. Então, ele é fraco, ó. Então, ele será uma semivogal. Portanto, aí, eu tenho um ditongo decrescente. A mesma coisa, pessoal, em seiro, ó. Se, vogal, o E, mais semivogal o I. Portanto, também temos um ditongo decrescente. A mesma coisa no OI. O O vogal mais o I semivogal. Portanto, o que há em comum aí é que todas as palavras têm um ditongo decrescente. O hiato, como é o hiato, pessoal? Vogal mais vogal. Tritongo, como é que é o tritongo? Só existe um tipo de tritongo, semivogal mais vogal mais semivogal, pessoal. Se não for com essa disposição, semivogal, vogal mais vogal, não é tritongo. Não é tritongo. E o ditongo crescente é o contrário, né, do decrescente. Semivogal mais vogal. Mas não é o gabarito nem A, nem AB e nem AC. Gabarito correto é a letra D de dado. Todos são ditongos decrescentes. Pessoal, a sexta questão vai trabalhar mais com decoreba, tá? Digamos assim, que não é nenhum desmérito errar uma questão dessa. Por quê? Porque é uma questão que, digamos assim, está meio que demodê, mas, vez por outra, aparece, né? Vez por outra, aparece. E aí, o que é que eu digo de um negócio como esse? É analisar todos os itens para ver se alguém abre brecha. Se a gente for analisar, 2 ideias aqui são bastante conhecidas da gente.
a ideia 2 e a ideia 3. Então, é nelas que a gente vai se apegar, né? Ó, plantas de uma região. Turma, não. Então, aqui na 1 não pode ser 2. Atílio, nunca ouvi falar de que plantas de uma região seja atílio. Plantas de uma região, flora, né, pessoal? Flora, que já é bastante conhecida de vocês. Então, aqui na terceira, tem que ser 2, né? Ó. Então, a gente vai começar por ela. Ó. 2, 2. Aqui não tem 2, está errado. Aqui não tem 2, está errado. Pessoal, lembrando, para passar em concurso público, para fazer uma excelente prova de português, não é obrigatório saber tudo que está na prova. Porém, é obrigatório saber fazer prova. Então, desse jeito aqui, ó, eu estou mostrando para vocês como é que se faz uma prova, tá? É desse jeito que vocês vão fazer. Então, 2, 2. Então, eliminamos já duas aqui, ó. Eliminamos a letra C e eliminamos a letra D. Aí ficaram duas, A e B. Ora, se a gente for analisar, ó, aqui tem que ser 3, né? Turma, ó. Por quê? Porque o 3 apareceu aqui, o 3 apareceu aqui. Então, aí ele bota, ó, inimigos, soldados. Inimigos, soldados. Ó, pessoal, inimigos, soldados é hoste, tá? Hoste, que é algo pouco comum de nós ouvirmos. E milho, atilho, ó. Milho, atilho. É quase a mesma, aliás, é a mesma terminação, né, ó? Portanto, no 2 tem que ser o 4. Gabarito aí da questão, letra A de aluno aprovado. Aluno aprovado. Pessoal, sinceramente, nessa questão, vocês não vão ficar decorando os pormenores da gramática. Portanto, nesse caso aqui, ó, eliminando duas, na hora da prova lá, eu estou falando na hora da prova, né? Na hora da prova, chutar entre duas é melhor do que chutar entre 4. Pessoal, eu estou falando de tática de guerrilha na hora da prova. Por quê? Porque dificilmente você vai estudar na gramática o que é que significa atílio, o que é que significa hoste. Então, esse tipo de questão aqui, pessoal, é questão complicada para todos os concursos. Aliás, para todos os candidatos, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é diminuir as possibilidades de alternativas, tá? A gente tem que fazer isso, beleza? Portanto, gabarito aí, 3, 4, 3. Turma, trabalhadores, alunos. 4, atilho, feixe de espigas de milho. Flora, plantas de uma região. E hoste, inimigos, soldados. Beleza? Aqui na sétima, já é recurso técnico de concurseiro. Então, vocês têm que aprender isso aqui, ó. Complete as frases de acordo com as regras, ó. Plural. Ah, Aceito para a alternativa, desculpa. é o quê? A sexta questão para a alternativa? Letra A. Ok. Beleza? Letra A. A sétima, pessoal, vai falar do plural dos substantivos compostos, tá? Olha aí, anota aí. Plural dos substantivos
compostos. Plural dos substantivos compostos. Olha só. Costumava faltar às aulas todas as. Ó, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Numeral mais substantivo. Ó. Numeral mais substantivo. Pessoal, quando um substantivo composto é formado por numeral mais substantivo, os dois têm que ir para o plural. Portanto, todas as quintas-feiras. Elimina a letra A, elimina a letra B, continua a letra C e continua a letra D. Aí, pessoal, na 2 ele diz, ó, sempre via muitos no caminho de casa, ó, beija-flor. Pessoal, ó, beija o que é? É um verbo. E você vai anotar aí, ó, anota aí para mim. O verbo, quando ele faz parte de um substantivo composto, fica invariável. O verbo não vai para o plural quando ele participa de um substantivo composto, ó. E é exatamente o que faz aqui a letra C, ó. Beijas. Então aqui está errado. Tem que ser o quê? Os beija-flores. Portanto, por eliminação, já é gabarito letra D. E quando for, pessoal, advérbio, o advérbio, como vocês já sabem, é invariável. Portanto, os abaixo assinados. Os abaixo assinados. Beleza? Por isso que o gabarito é letra D. E quando vocês estiverem escutando essa aula novamente, repete aí essas 3 regras que vale a pena vocês aprenderem isso, tá? Numeral, substantivo, os dois vão para o plural. Quando tem verbo, o verbo não vai para o plural. E quando tem advérbio, o advérbio não vai para o plural. Beleza? Gabarito, portanto, letra D de dado. Letra D de dado. Só alegria? Oitava questão, pessoal, vai cair em todos os concursos, né? Ó, colocação pronominal. Ou seja, os concursos existem temas gerais que sempre acontecem e alguns temas específicos, né? Que vão acontecendo aos poucos. E aí, qual é a missão de vocês? A missão de vocês é exatamente aqueles temas gerais, ó, como colocação pronominal, vocês têm que aprender. Então, colocação pronominal é obrigação. Então, ele fala aqui, pessoal, em inadequada. Então, como nós já vimos isso, acredito que não vai haver dificuldades para vocês, ó. Calar-me-ei diante de tantos impropérios. Ó, verbo está no futuro, ou seja, calarei, né? Ó. E se o verbo está começando a frase, a mesóclise é obrigatória. Mesóclise obrigatória. Mesóclise obrigatória. Portanto, a A está adequada. Letra B. Ninguém disse-lhe
que eu já havia chegado. Ora, pessoal, ninguém, ó, é um pronome indefinido. E os pronomes indefinidos são o quê? Atrativos, ó. Além de ter também uma conotação negativa, que a gente sabe que as palavras negativas são atrativas, ó. Além de ser uma frase interrogativa, ó. Nas frases interrogativas, a próclise é obrigatória. Portanto, gabarito já é a letra B. Aqui, pessoal, ó, vírgula, o shopping pareceu-me vazio, ó. O sujeito é um substantivo normal, portanto, colocação pronominal é facultativa, ó. Então, poderia ter aqui, me pareceu ou pareceu-me. Tanto faz como tanto fez, tá? Eu me entristeci, ó. Do mesmo jeito eu, né? Eu me entristeci ou eu entristeci-me. É também facultativo. Portanto, gabarito realmente letra B de bola. Gabarito, letra B de bola, né? Uma questão que, se cair na prova, vocês que estão realmente me acompanhando, de verdade, né, estudando em casa, não tem como errar uma questão. Opa! Então, quer dizer que a maioria das frases interrogativas vai ter próclise? Ou Não, se nem tiver sempre? palavra atrativa, tem que ser próclise. Ah, tipo essas palavras ninguém, jamais. Palavras negativas, vocês têm que botar próprias, né? Certo. Beleza? Pessoal, nesse caso aí, ó, na questão 9, o que é que ele está cobrando na questão 9? Ele está cobrando, pessoal, o superlativo. Superlativo. Beleza? Então, quando a gente trabalha o superlativo, ele vai dizer aqui, ó, assinale a alternativa que não contém adjetivo no grau superlativo sintético erudito. Pessoal, primeiro, o que é grau superlativo sintético? Superlativo é o grau máximo, né? É o grau máximo. Ele vai ser sintético se ele tiver apenas uma única palavra. Diga aí, quem foi que levantou a mãozinha aí, menino? Eu acho que eu apertei sem querer. Hã? Como foi? Não, apertei sem querer. Ah, tá. Então, pessoal, ele pergunta aqui, ó. Assinale a alternativa que não contém adjetivo no grau superlativo sintético. Ó. Só que ele quer que seja erudito. Ele quer que seja erudito. Então, nesse processo, o que é que a gente vai verificar? Ó, as duas palavras que podem complicar aí. A letra A, acérrimo, né? Acérrimo, o que é, pessoal? É como se fosse azedo, né? Algo que fosse acre, gosto ruim. E ele coloca
aqui na letra D, amarguíssimo, galera, ó. Amarguíssimo. Então, o que é que eu queria que vocês percebessem? Esse amarguíssimo, na verdade, deveria ser o quê? Amaríssimo. Amarguíssimo, pessoal, como é que eu posso dizer? É popular, tá? É algo que é popular. Portanto, gabarito aí, ó, é só ir pela ótica do que é popular ou não. Amarguíssimo não, né? É que nem o magérrimo, né, que o pessoal fala, né? Mas Magríssimo, né? na verdade é macérrimo, né? O pessoal fala magríssimo, né? É magríssimo, então magérrimo. Mas É. eu tive um professor que disse que era Macérrimo. macérrimo, É, isso. exato. Porque assim, esse tipo aí de questão também é um tipo de questão, pessoal, bem específico, né? É aquele negócio. Se eu fosse vocês, nesse caso agora, não daria para essas questões mais específicas a minha amplitude. Por quê? Ora, porque o tempo de vocês é escasso, né? O tempo de vocês. Então, tem que estudar a maior probabilidade. Como é o caso aqui da décima, ó. Leia, ó Dora, rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Analisando estaticamente os versos acima, pode-se afirmar aqui. Olha só. Rainha do frevo e do maracatu, ele está dizendo que é vocativo. Ninguém, ele está dizendo que é sujeito. Dora, ele está dizendo que é sujeito. E Dora, ele está dizendo que é aposto. E aí, pessoal, como é que tá o conhecimento de vocês em relação a esses termos sintáticos? Dora seria vocativo, né? Dora seria vocativo. E rainha do frevo e do maracatu? Seria um aposto. Aposto, exatamente. Por quê? Porque ele está explicando quem é a Dora, né? Ele está explicando quem é a Caracterizando. Dora. Então, bora lá. Dora é um vocativo, beleza. Dora é um vocativo. Rainha do frevo do maracatu está explicando quem é a Dora, portanto, é um aposto. Ninguém, ó, quem é que requebra, pessoal? Ninguém. Então, ninguém o que é? É um pronome substantivo. Pessoal, por que é um pronome substantivo? Porque não é acompanhado por um substantivo. O pronome que ocupa o lugar do substantivo se chama pronome substantivo, tá? E ele tem função de quê, pessoal, aí? Muito simples, né? Função de sujeito. Ó, ninguém requebra. Veja que o verbo requebrar está fazendo referência a ninguém. Portanto, ninguém é sujeito. Beleza? Questão tranquila, mas para revisão. Mais para revisão. Na 11, o que ele quer, pessoal? Assinar a alternativa em que há predominância da linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial, pessoal? Fora das regras, fora das regras gramaticais. Vocês marcariam o quê?
Ó, quando vocês estiverem dizendo gabarito, bota o número da questão antes, tá? Para eu saber. Porque a Patrícia botou aqui C, mas eu não sei qual é a questão que ela está respondendo. A B, a 11AB é a diferença entre mim. Não. A 11 é a B, a Ana está dizendo que é a D. E aí, pessoal? A B não, porque o eu não pode estar com preposição, né, professor? Aliás, assim, o eu, ele tem que ser sujeito. É. Tem que botar isso na cabeça, tá? O eu tem que ser sujeito. Por exemplo, ó, isso é para eu fazer. Ele pode vir antecedido por preposição, desde que ele seja sujeito. E aí? Letra D. Letra D É. é uma afronta, pedir-me ajuda, quando há entre mim e ti apenas ingresias, ou seja, confusão, né? Ó. Pessoal, a D tá certa. Olha só, deixa eu dar um bisu feroz para vocês, tá? Vou lá no PDF, peraí. Pessoal, ó, quando houver essa preposição entre aqui, ó, quando há essa preposição entre, a partir de hoje, o que é que eu quero que vocês enxerguem? O entre é uma preposição. Vejam que eu vou colocar aqui o eu ou o seu representante mim, ó. Eu, ele botou na A, olha só. Botou o eu na A, botou o mim na B, botou o mim na C, botou o mim na D, ó. Por quê? Porque a primeira pessoa aqui não é sujeito. Pessoal, se não for sujeito, você pode colocar entre mim e um artista famoso, entre mim e ele, entre mim e ela, entre mim e você. Você pode botar tudo isso. Entre mim e ti também, ó. Entre mim e ti também. Quem é que você não pode colocar, pessoal? Ó, entre eu e tu. Eu, né? Pessoal, não pode aparecer nesse tipo de construção nem o eu e nem o tu. Ou seja, entre eu e tu está errado. Entre eu e tu está errado. Entre eu e você está errado. Entre eu e você está errado. Entre eu e meu chefe, por exemplo, ó, está errado. Por quê? Porque o eu, pessoal, não pode aparecer nessa construção. Ou seja, no lugar do eu, você tem que colocar o mim. E no lugar do tu, você tem que colocar o ti. Então, ó, entre eu e ti, entre mim e ti está certo. Portanto, não pode ser a letra D. Gabarito aqui, pessoal,
tem que ser a letra A. Não existe essa construção entre eu e minha mãe. Tem que ser entre mim e minha mãe. Tem que ser entre mim e um artista. Tem que ser entre mim e ela. Entre mim e você. Entre mim e ti. Tá tudo certo aí. Beleza? Obrigada. Só alegria? Professor, então, nesse caso, a questão pede a alternativa incorreta? Não, ele pede a coloquial. Ou seja, fora da gramática. Ele pede a incorreta, de acordo com a gramática, né? Ok. É a mesma, ó. Quando vocês perceberem, predomina a linguagem coloquial. É a mesma coisa que o quê? Está em desacordo com a norma culta. Está errada de acordo com a gramática. Tá entendendo? Beleza? É isso aí, Patrícia. Guerreira. Guerreira é assim mesmo. Bora, 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 bora. Assinale a alternativa em que o advérbio ou a locução adverbial indica a subjetividade de que analisa o pessoal. O que é subjetividade? Ó, subjetividade é primeira pessoa, é análise do eu, ponto de vista do eu. Então, falar em subjetividade é falar, pessoal, do eu, tá? É falar do eu. Beleza? Então, vejam o que é que a questão traz. Ó. Assinale a alternativa em que o advérbio ou a locução adverbial indica subjetividade, ó. Olha só aqui, ó, de quem analisa um evento, ó. Ou seja, eu tenho que verificar a visão de quem está contando a história, ó, a visão de quem está contando a história. Ou seja, pessoal, é uma interpretação que cabe a uma pessoa em específico, ó, tá? É uma visão específica. Vamos lá. Acenou obscenamente ao amigo, acordei assustado no meio da noite, não ouvia mais os conselhos da sua mãe, ele morava ao lado da estação rodoviária. Pessoal, ora, você falar que alguém acenar obscenamente, ó, é de quem é uma subjetividade de quem está observando, ó. É aquele negócio, né? Rapaz, a tua mente é muito poluída. Ora, se eu estou dizendo que a mente é muito poluída, é porque eu estou analisando o meu ponto de vista, ó. O ponto de vista subjetivo. Ou seja, esse acenou obscenamente é apenas a visão de quem está falando, né? Ou seja, outra pessoa pode ver o mesmo aceno e não ver essa obscenamente aí, né? Portanto, gabarito, letra A de
aprovação. Gabarito, letra A de aprovação. Beleza, pessoal? Pessoal, ó, eu vou parar aqui a gravação. Eu vou fazer 2 vídeos hoje, tá? Vou fazer 2 vídeos. Para o vídeo não ficar muito longo e vocês poderem trabalhar um ou outro quando vocês quiserem. Então, da questão 1 à questão 12, vai ficar esse vídeo aqui, tá? Beleza? Então, vou parar a gravação, vou continuar já já de novo. Espera aí.